28 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, versículo de número 16. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se vocês puderem me ajudar com o retorno, eu vou ficar muito contente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aqui a gente está diante de um fato verídico. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica que é muito verdadeira, muito real, um acontecimento. Não é uma história qualquer, não é uma história que se acha em qualquer lugar. Não, é uma história bíblica, é uma narrativa bíblica, é um fato bíblico, é um fato que realmente, de fato, houve, para a glória do Senhor. Então Jesus aqui nessa passagem, ele aparece aos 11 discípulos. E quando Jesus aparece aos 11 discípulos, ele tem um diálogo com esses discípulos. Ele começa a conversar com esses discípulos. E ele dá ali àqueles discípulos alguns ensinamentos. Porque o ministério de Jesus, além de ter vindo para morrer por nós, nos salvar de todo pecado, nos livrar dessa sentença de morte que estava sobre nossa vida, ele também fez uma missão poderosa de curar, de salvar, de ensinar aos discípulos. Ele precisava treinar o povo para que esse povo pudesse dar continuidade à sua obra, aquilo que ele estava fazendo, porque Jesus sabia que o tempo dele tinha um tempo determinado para ele ficar aqui, e ele precisava que esses discípulos, que esse povo que ele escolheu, estivesse preparado para dar continuidade, para falar do seu grande amor e para levar essa palavra aos demais, aos outros, às pessoas, pelo mundo afora. Então Jesus, ele é muito claro na sua palavra. Ele chega diante dos discípulos, ele fala com eles, ele chama os 11, eles foram para a Galileia e eles chegaram ao monte. E Jesus estava lá, Jesus tinha indicado que eles fossem para aquele lugar, e eles foram. E quando eles viram Jesus, eles começaram a adorar a Jesus, porque é natural. Isso era comum acontecer. As pessoas, por exemplo, na época de Jesus, quando Jesus estava na terra em carne, onde ele passava, as multidões o seguiam. As pessoas chegavam perto de Jesus. As pessoas queriam tocar em Jesus, saber quem realmente era Jesus. As pessoas sabiam que ele fazia milagre. As pessoas sabiam que ele curava. Então as pessoas queriam se aproximar, porque as pessoas tinham sede, elas tinham desejo, elas precisavam de uma bênção da parte de Deus. Então elas procuravam Jesus. Alguns não desejavam, alguns não queriam. Alguns olhavam para Jesus e diziam até que ele estava expulsando demônio por meio de demônios. Mas Jesus não se incomodava com isso, porque ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito para qual ele foi enviado, ele sabia o que ele tinha que fazer. Isso não o incomodava. Jesus era Deus, ele tinha foco, ele tinha direcionamento, ele tinha propósito, ele tinha determinação, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que devia fazer, e ele sabia que o plano de Deus para a vida dele não mudaria, que simplesmente Deus cumpriria com o seu propósito. É tanto que quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava no Getsemane, Jesus teve uma fala que ele disse assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas aí ao mesmo tempo ele diz: não, Senhor, todavia se cumpra a tua vontade. Então Jesus sabia que o que ele ia passar era duro,
era difícil, não era fácil ir para a cruz, não era fácil essa condenação, não era fácil. Agora, condenado sem dever, condenado sem merecer, condenado sim, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, para nos dar vida, para nos dar, para nos libertar, para nos salvar, para nos garantir a vida eterna. Jesus poderia ter desistido se ele quisesse, mas não, ele sabia que Deus tinha um propósito para a humanidade. Ele sabia que a humanidade precisava desse sacrifício. Ele sabia que a humanidade precisava, que Deus havia determinado esse propósito. E Ele seria o Salvador. Ele foi enviado para salvar a nação dos seus pecados. Ei, preste atenção no que eu vou dizer para você. É muito sério isso. Muito sério. Nós não podemos estar na presença do Senhor sem saber quem Ele é. Nós não podemos estar na presença de Jesus sem o conhecer de perto. Já chega de estar na presença do Senhor sem entender de fato quem somos, o que estamos fazendo. Nós precisamos compreender, nós precisamos entender, ouvir a voz do Senhor, assim como os discípulos ouviam. Isso, mas naquele dia Jesus estava na Galileia com os discípulos, ele conversou com os discípulos, sim, estava em carne, era um ser humano, pessoa, ele tinha duas naturezas, divina e humana, ele se fez carne e ele estava no meio dos homens. E ele foi, aleluia, levado para o matadouro como ovelha, muda e nada falou. Escute, preste atenção, escute. Ele hoje não está mais no nosso meio em carne. A Bíblia diz que ele é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas para isso é preciso saber que realmente ele existe. É preciso saber que os olhos do Senhor estão por toda a terra. É preciso saber que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, abençoar a sua vida. É preciso saber que você serve a um Deus real. Você não serve a um Deus fictício, não. Você serve a um Deus real. O Deus que você serve, ele tem olhos e ele te enxerga. Ele tem boca e ele fala e intercede por nós como o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Que os ouvidos do Senhor, ei, estão atentos à tua voz. E se você quiser, você pode ouvi-lo. E eu muito me preocupo porque alguns de nós não percebemos a sua presença. Alguns de nós não percebemos que Ele está tão perto. E às vezes fazemos tanta bobagem, achando que o Espírito Santo, meu Deus, mas aonde está? E não entendemos que o Senhor nos enxerga. O Senhor nos olha. Aleluia. O Senhor nos vê. Cada passo, cada atitude nossa, cada momento de nossa vida, tudo está patente aos olhos do Senhor. Nada está oculto aos seus olhos. Tudo está patente aos olhos de Deus. Nós estamos aqui na terra com uma missão, com um propósito. Essa palavra que Jesus liberou sobre os discípulos, que Jesus falou aos discípulos naquele dia, ela se estendeu, ela foi levada, ela foi soprada, e ela alcançou milhares e milhares de corações. E esses corações se renderam aos pés de Jesus e se tornaram seus seguidores. Porque alguém se dispôs a ir, alguém se dispôs a se dedicar, alguém se dispôs a fazer. Os discípulos se dispuseram a ir, a fazer. Eles foram incumbidos de uma responsabilidade e eles não negaram, eles foram. Pedro negou uma vez. E depois de ter negado Jesus, houve um arrependimento enorme no coração de Pedro. E a gente percebe que no coração de Pedro, de fato, foi arrependimento. Pedro, de fato, se arrependeu por ter negado Jesus. Ele disse: Jesus, olha, ainda que todos te neguem, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei.
o Senhor diz? Jesus disse aos discípulos: esta noite mesmo, todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. E Jesus disse assim: olha, eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, verdade o que eu vou afirmar, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece, Pedro. Mas depois disso, desse fato, desse momento, quando aconteceu o que Jesus falou para Pedro, porque ele negou Jesus, sim, ele negou Jesus. O galo cantou, e quando isso aconteceu, Pedro lembrou do que Jesus havia dito a ele. E a Bíblia diz que ele se arrependeu de tal coisa. E Deus tinha um propósito tão grande, tão único na vida de Pedro, que quando ele se arrependeu, o Senhor deu a ele a chance, a oportunidade de ser outra vez, de continuar seguindo a Jesus, de continuar indo, ensinando e fazendo a missão, a obra que o Senhor havia determinado para a sua vida. Pedro se arrependeu de verdade. Existiu outro discípulo que, infelizmente, traiu Jesus e não se arrependeu, mas era propósito também. Você veja que os sentimentos de Pedro eram diferentes dos sentimentos de Judas. O comportamento de Pedro foi diferente do comportamento de Judas, que eram também os discípulos de Jesus. Judas, depois que traiu Jesus, ele colocou uma forca no seu pescoço e ele tirou a sua própria vida. Judas não se arrependeu. Judas carregou consigo um remorso. Quando há arrependimento, há mudança, há transformação. Quando há arrependimento, há oportunidade nova dada por Deus. Quando há arrependimento, há chance. Quando há arrependimento, aleluia. Quando há arrependimento, o coração de Deus é tocado pelo teu arrependimento. E o coração de Deus é capaz de perdoar e de levantar outra vez. E fazer na tua vida obras maiores do que as primeiras obras que Ele permitiu você fazer. O nosso Deus, Ele trabalha assim. Ele trabalha dessa forma, dessa maneira. O Senhor está sempre nos dando oportunidades e chances de nós reconhecermos as nossas fraquezas, de nós reconhecermos o nosso estado miserável, moribundo, que muitas vezes nós entramos nele. O Senhor conhece e sabe que nós somos fracos por demais. O Senhor Jesus, Ele sabe que nós somos capazes sim de negar diante de uma multidão quando alguma coisa nos ameaçar de morte. O Senhor Jesus sabe até onde a nossa fé alcança ir. O Senhor Jesus sabe até onde nós somos capazes de dizer: Jesus, eu te amo, eu te quero. É por isso que alguns Deus permite sim passar por estreitos grandes vales de sombra da morte, e depois o Senhor salva e diz: ei, o Senhor faz isso. Mas o Senhor sabe que existem pessoas que não é capaz, não é capaz de passar por uma luta, por uma prova, por uma dificuldade maior. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, o comportamento, o estado emocional. O Senhor conhece o estado psicológico. O Senhor conhece o nosso estado físico. O Senhor conhece o teu estado espiritual. Deus conhece o meu estado espiritual. Deus sabe até onde eu sou capaz de ir. Deus sabe o meu limite. Deus sabe até onde você é capaz de ir. Judas não. Judas sentiu remorso. Remorso é um sentimento maligno, maldito, miserável. Remorso é um sentimento que às vezes confunde muitas pessoas. Remorso é um sentimento que às vezes
misericórdia. O que sente remorso é diferente de uma pessoa com remorso. Escute só. Numa certa ocasião Deus falou com Pedro: Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Depois o Senhor perguntou outra vez: Pedro, tu me amas mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez o Senhor Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Aí Pedro começou a chorar, desabou em lágrimas. E ele percebeu o quanto ele era limitado, o quanto de sentimentos dele ele próprio não entendia. E Pedro percebeu que ele era um homem muito fraco. E Pedro percebeu que Jesus realmente era sabedor de todas as coisas e conhecia o coração dele. Se o coração dele realmente estava preparado, se estava pronto para Deus dar a ele uma outra chance, uma outra oportunidade. E Pedro olhou para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes tudo, Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de João. No último livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Você pode abrir comigo. Você pode ler alguns versículos aí. Versículo 15 do capítulo 21 diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Perguntou pela segunda vez: Simão, esse Simão aqui é Pedro, o nome era Simão Pedro, filho de João, você me ama? Pedro respondeu. Aqui a Bíblia já diz Pedro, era Simão Pedro. Esse era o nome do apóstolo Pedro, do apóstolo São Pedro, Simão Pedro. Filho de João, você me amas? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. Versículo 17 diz: e perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste. Poxa, 3 vezes? 3 vezes? O que Jesus quer dizer com isso? Ele disse que antes que o galo cantasse, eu negaria quantas vezes? 3 vezes. E agora Jesus me pergunta pela terceira vez: será que ele está percebendo que eu não estou preparado? Será que ele está percebendo que eu não estou realmente preparado? Escute. O Senhor sabe, então ele olha para Jesus e fala assim. Então Pedro, versículo 17, perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Eu coloco nas suas mãos a responsabilidade do cuidado com as minhas ovelhas. Cuidar de ovelhas não é uma tarefa fácil. Cuidar de ovelhas não é uma tarefa para qualquer pessoa desempenhar. Cuidar de ovelha tem que ter preparação. E Jesus, ele fez essa semelhança. E ele disse, no sentido figurativo: cuide das minhas ovelhas. Ele estava se referindo: cuide do meu povo, cuide do meu rebanho, cuide da igreja, cuide dos meus servos, cuide daqueles que virão, cuide da igreja de Jerusalém. E depois o apóstolo Pedro
Pedro, ele assumiu o concílio da igreja de Jerusalém. Ele, Pedro, Tiago e João se tornaram os responsáveis por aquela igreja. Se tornaram responsáveis por aquela obra. E eles agregavam, eles cuidavam, e eles ensinavam, e eles os orientavam. E assim a obra ia acontecendo, de acordo com o que o Senhor trabalhava na vida deles, eles iam fazendo, e de acordo com o que eles trabalhavam para Jesus, Jesus ia acrescentando à igreja número maior de almas. A Bíblia diz que esses homens, eles se reuniam para orar. A Bíblia diz que as mulheres se juntavam a eles, e eles se reuniam para orar. E a Bíblia diz que quanto mais eles oravam, mais Deus acrescentava um número exuberante de pessoas àquele grupo. O grupo crescia, o grupo tomava corpo, o grupo tomava força, o grupo acreditava, o grupo se preparava, a equipe se preparava. E eles esperavam desde aqueles dias. Eles esperavam que Jesus voltasse com a promessa de buscá-lo para si próprio. Porque no Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Então eles desejavam, o coração desejava, desde os primeiros momentos que eles viram Jesus ser levado, que houve a ascensão de Jesus, que Jesus foi tomado e que foi ocultado por uma nuvem, que eles esperavam a volta de Jesus. Os anjos estavam ali quando Jesus foi tomado. Aleluia. E eles olhavam, os olhos estavam fitos, olhavam para Jesus, os olhos estavam totalmente atentos para aquela manifestação, para aquele mover. E os anjos que estavam ali, eles olharam para aqueles homens, para aqueles discípulos, e eles diziam: esse que você está vendo subir, esse que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Você quer conferir isso no livro de Atos dos Apóstolos? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos e confira esse texto comigo. No primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 9. Jesus é levado para os céus. Vamos ler no capítulo 1, do versículo 6. Atos dos Apóstolos. Olha o que Jesus fala aqui. No versículo 6. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: e agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Então ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Voltará do mesmo modo. Do mesmo jeito
responsabilidade dos cuidados da obra do Senhor naquele templo, naquele lugar. Todos os dias eles oravam. Todos os dias eles oravam. Todos os dias eles buscavam. Jesus disse: olha, quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Espírito Santo, que é o Consolador, para auxiliar vocês. Aleluia, Jesus. Obrigado. Não se preocupem com a minha ida. Não se preocupem como vão ficar. Não se preocupem de que maneira vocês vão ficar. Eu vou mandar o Espírito Santo para vocês. E é Ele que nos conduz, meu povo. É o Espírito Santo que nos orienta. É o Espírito Santo que nos faz chegar a corações difíceis de entender a nossa fala, a nossa maneira de trabalhar. É o Espírito Santo que nos faz chegar. É o Espírito Santo que nos faz cair na graça do povo. É o Espírito Santo que está na sua vida, que faz você calar algumas vezes e diante de situações que você não pode abrir a sua boca. É o Espírito Santo que te orienta nas situações mais difíceis. E é o Espírito Santo que te faz sorrir de alegria nos momentos mais difíceis da tua vida. Ele faz você entender que você tem um Deus Todo-Poderoso e que o momento difícil da tua vida é difícil para você, mas não é impossível para Deus, porque você tem o Espírito Santo que está ao teu lado. É por isso que a gente caminha. É por isso que a gente vai. Se fosse pela nossa própria força humana, nós não conseguiríamos, não. Se fosse pela nossa própria força humana, nós chutaríamos o balde. E nós diríamos assim: por que, Senhor, que eu tenho que me submeter a tal coisa? Por que, Senhor, que eu tenho que passar por isso? Jesus poderia ter feito isso, mas o Senhor nos fez um chamado. A gente não pode abrir mão do que o Senhor tem para nós. Nós não podemos chutar o balde. Nós não podemos jogar fora. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu faço como Jesus. Jesus, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for, Senhor, me reveste do teu poder. Me ajuda, meu amigo Espírito Santo, porque eu vou vencer em ti. É isso que você tem que fazer. É esse revestimento que você tem que ter. Jesus não está aqui em carne, Ele está em espírito. E tem o Espírito Santo, nosso amigo e o nosso Consolador, que não nos abandona, é amigo de todas as horas. Agora, para ele ser amigo, tem que falar a língua dele. Aleluia, Jesus. Se não falar a língua dele, para conquistar a amizade do Espírito Santo, aí complica as coisas. É por isso que existe muita gente dando murro em ponta de faca. Por que eu não alcanço? Por que para mim é diferente? Por que para mim é difícil? Por que para mim as coisas não andam? Por que para mim, você já ouviu esse povo que reclama de tudo isso? Você já viu essa pessoa? Você conhece alguém assim que reclama de tudo? Por que para mim não dá certo? Por que para mim não acontece? Por que para mim é difícil, é diferente? Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo já fez isso. Talvez você mesmo já foi assim. Não é verdade? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender a língua do Espírito Santo, se você entender a voz do Espírito Santo, se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Porque a voz do Senhor nos quebranta. A voz do Senhor quebra qualquer coração duro. Aleluia. E quando eu vejo um coração ainda de pedra, eu desconfio que o Espírito Santo ainda não teve oportunidade de entrar nesse coração. Porque se a Bíblia me diz e me garante, não endureçais o seu coração. Aleluia. Quando ouvires a voz do Senhor, então por que o coração permanece duro? Por que o coração permanece fechado? Por que o coração permanece medroso? Por que o coração permanece calmo? Por que o coração permanece nesse estado que ele
está hoje, por que ele permanece assim? O Senhor está à porta e bate. Aquele que abre a porta, diz o Senhor, eu entrarei e serei com ele. É o Senhor quem diz isso. Estou à porta e bato. Aquele que abre a porta, você tem que abrir essa porta. Você precisa abrir essa porta. Você precisa usar a sua mão para abrir essa porta, para deixar o Espírito Santo entrar, para quebrar a dureza do coração, para quebrar a dificuldade de entendimento, para quebrar a dificuldade de interpretar as coisas espirituais, para quebrar a dificuldade de entender qual o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Porque por causa da dureza do nosso coração, nós deixamos de receber muitas bênçãos do Senhor. Aí eu vou voltar para o texto, aonde eu comecei a ler. Meu texto chave da mensagem de hoje, que foi Mateus 28. E vou dizer de novo para você que os 11 discípulos foram para a Galileia. E chegando ao monte que Jesus tinha indicado, eles não foram sem direção. Eles não foram para onde eles não sabiam. Eles não foram após o vento. Eles não foram levados pelo vento. Não. Eles foram para onde Jesus havia indicado. Quando a gente vai para onde Jesus indica, é difícil dar errado na nossa vida. Agora, gente, quando a gente vai pelo caminho que o nosso coração indica, pode ter certeza que vai quebrar a cara. Não tem para ninguém. Eu conheço muita gente assim, que foi após a indicação do seu coração, que foi após o desejo do seu coração, que foi para onde o seu coração desejou e o enviou. E eu conheço muita gente que, por ter ido pelo caminho do seu coração, tropeçaram e caíram. Porque um coração endurecido, o caminho que ele vai fazer você trilhar é um caminho de dor, é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Agora, um coração quebrantado por Jesus é um coração que vai seguir segundo a indicação de Jesus. É um coração que não vai sair da trilhagem de Jesus, não vai sair do caminho que Jesus determinou, que Jesus indicou. Eles foram para onde Jesus os indicou. E quando eles viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tinham dúvidas. Está aí na sua Bíblia. Adoraram, mas alguns tinham dúvidas. E essa dúvida é um sentimento cruel na vida de muita gente. Porque tem gente que toma decisões na dúvida. Tem gente que toma decisão no impulso do momento, que toma decisão pela emoção, que fala pela emoção, que toma decisão impulsionado pela indignação, que toma decisão indignado pela revolta, que toma decisão indignado. E quando nós tomamos decisão indignado, quando nós tomamos decisão por um coração duvidoso, a tendência nossa, meu Deus, a tendência da nossa vida é desandar de um jeito tão desastrador
que se Jesus não tiver misericórdia na nossa vida, não sei o que seria de nossas vidas. Às vezes nós achamos que por termos sido promovidos em alguma coisa, está tudo bem. Às vezes nós achamos que por termos sido promovidos em talvez no nosso emprego, não sei, em algum lugar, e temos recebido uma bênção tão grandiosa, talvez nós achamos que está tudo bem. Poxa, então estava certo. Porque veja só o que Deus fez, até promoção eu recebi, até elogio eu recebi. Cuidado com o espírito que leva alguns se atropelarem pela emoção. Cuidado no espírito que leva alguns se atropelarem por não entenderem a voz do Senhor, o momento do Senhor, e não ter discernimento das coisas do Senhor. Cuidado que talvez por esse caminho que você e o seu pensamento está te levando seja o caminho que lá na frente vai te dar muita dor de cabeça. Eu conheço muita gente que achou que estava tudo bem, que achou que seu trabalho, seu dinheiro estava tudo bem, e esqueceram de que o dono da vida e aquele que é fiel para honrar de fato, ele não estava feliz nem satisfeito, e não era ele que estava trilhando com você, com aquela pessoa, aquele caminho. Mas quando somos visitados pelo Senhor, quando somos guiados pelo Senhor, quando somos orientados pelo Senhor, quando somos totalmente sarados, que foi o que eu falei essa manhã na nossa reunião, que foi tremenda. Meu Deus. Quando o nosso coração é sarado, encontra Deus, nós não tememos mal algum. A gente sabe o que é direito, a gente sabe o que é errado, e a gente não deixa o nosso emocional nos levar, a gente não deixa o nosso coração nos conduzir, a gente não deixa o nosso coração nos enganar. Não deixa. Veja só, eles foram e alguns duvidaram. Então Jesus chegou pertinho deles e disse assim para eles: olha só, olha para isso. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Ei, ele disse todo o poder no céu e na terra. Escuta só, todo o poder está nas mãos do nosso mestre. Aleluia. Está nas mãos do nosso Jesus. Está nas mãos do Deus que você serve, que eu sirvo. Então, se Ele tem todo o poder, nós estamos na caminhada certa. Não tenha dúvidas de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não tenha dúvidas disso. Por isso, chame o Espírito Santo e diga: meu amigo consolador, eu não posso viver sem ti. Eu não posso caminhar sem ti. O que seria da minha vida sem ti, se o próprio Jesus me disse que te deixaria para ser o meu consolador? Quando eu estou com meu coração aflito, porque eu sou gente como você, meu coração tem dia que fica aflito, tem dia que ele fica angustiado, tem dia que ele fica preocupado, tem dia que ele fica triste, tem dia que ele fica incomodado, tem dia que ele sofre, assim como o seu. E quando eu me sinto assim, o meu socorro é o meu amigo Espírito Santo, porque eu me dobro diante dele e falo com ele: vem meu amigo, me ajuda a sarar isso, me ajuda a arrancar isso, me ajuda. Porque é difícil, não é fácil. Eu estou contando para você uma coisa fácil de se resolver, que se resolve, não é.
Se você der liberdade a Ele, com certeza você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Você vai se surpreender com o que Ele vai fazer com a tua alma, com o teu coração. Você vai se surpreender com o que Ele vai fazer com você. Você vai se surpreender, porque Ele vai pegar a tua mão, o teu braço, te levantar, e Ele vai caminhar com você e vai te dar a direção certa para você seguir. Ele diz: olha, portanto vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. A minha mensagem se encerra aí. Jesus está conosco todos os dias, Graças a Deus por Jesus. até o final dos tempos, até o final dos séculos. Eu queria muito que Jesus voltasse nessa geração. Como eu queria. Muita gente acredita que Ele vai voltar nesta geração. Muita gente até sonha que Ele vai voltar nessa geração. Muita gente até profetiza a volta de Jesus nessa geração. Já encontrei pessoas mais ousadas em dizer que dessa geração, essa geração não passa sem enxergar a volta de Jesus. Já vi. Mas eu desejaria muito que Ele voltasse nessa geração, porque eu não sei o que vai acontecer nesse mundo. Se nós, a igreja do Senhor, não tomarmos posicionamento em Deus, nós não sabemos mais quem é igreja e quem é mundo. E está difícil porque os corações não deixam ser alcançados por Jesus. E para nós que somos pastores, nós sofremos com isso, porque tem que existir uma diferença entre os que são de Deus e os que não são. Eu quero dizer para você que eu não tenho essa ousadia de dizer que Jesus volte nesse século, porque a Bíblia diz que eu não sei o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mas de uma coisa eu sei: me prepararei. Enquanto eu viver, servirei ao Senhor e ensinarei a essa igreja a servir ao Senhor. Ainda que eu tenha que beber do cálice amargo, ainda que não seja possível passar de mim esse cálice de amargura, de dificuldade, de luta, seguirei ao meu Jesus. Tomarei todos os dias a minha cruz e seguirei a Jesus. Por isso eu digo para você: tome todo dia a sua cruz e siga a Jesus. E siga a Jesus. O coração de Jesus chorou, se perturbou, se angustiou, se preocupou, mas Ele não deixou de fazer. O seu coração às vezes chora, se angustia, se preocupa. O que você não pode é desistir. Em nome de Jesus. Se coloque de pé adorando o Mestre. Enquanto o ministério do louvor vai louvar, não se turbe o vosso coração. Aleluia. A tua palavra nos ensina, Jesus. Encostar minha cabeça em teu ombro e te adorar, te adorar, te adorar.
te adorar.